bem? Então, esse ano de 2020, a gente comemora 16 anos de roda sob os Arcos da Lapa, né? Toda última quinta-feira do mês, a roda está lá de forma, né, hoje em dia já tradicional. É uma roda que começou em 2004, em junho de 2004, e se manteve muito firme ao longo desses anos todos. Independente do que acontecesse, a gente estava por lá. Se cair no, sei lá, no Réveillon, a gente fazia uma semana antes, uma semana depois. Dava um jeito de a roda acontecer. E, infelizmente, em função dessa questão do Covid-19, a gente já é o terceiro ou quarto mês que a gente não consegue realizar a roda, né, de forma presencial. A gente fez no primeiro mês um vídeo, depois fez um challenge, depois fez aquele vídeo com quadradinho do seu nome. E esse mês a gente vai fazer uma live, né, para celebrar esses 16 anos. Para poder estar cantando, falando um pouco, falando com os amigos. E eu particularmente, eu, Bárbaro, resolvi fazer uma sequência de vídeos falando a respeito desses 16 anos da roda, né? Então, farei serão 4 vídeos, falando a respeito do início da roda, não tem como não falar disso, né? E das influências que a gente sofreu, e de que maneira a coisa deu uma disseminada. No outro vídeo, falarei a respeito do ritmo e da questão do meu olhar sobre a roda, né? Sobre como a roda gira, né? O outro vai ser sobre as viagens do Jongo da Lapa, né? E o outro, eu vou ter que dar uma juntada aí, ou fazer mais um, não sei, sobre o material, né? Acho que é importante, de repente, falar sobre o material audiovisual que foi criado sobre o Jongo da Lapa ao longo desses 16 anos. E um outro também falando a respeito do momento atual do Jongo da Lapa, né? Formação atual, como foi chegar até aqui, essas coisas todas. Tá bom? Então, essa semana a gente vai fazer... eu vou fazer essa sequência de vídeos aí para deixar registrado, né? Para quem quiser conhecer um pouquinho mais a respeito desses 16 anos de roda nas ruas ali da Lapa. Tá bom? Valeu! Bom, galera, então, fazer aí um vídeo, né, de uma sequência que seria de 4, mas que já não vai ser mais de 4, porque eu já fiz um, então vão ter pelo menos outros 4, falando a respeito dos 16 anos de roda sob os Arcos da Lapa, né, roda de cultura popular sob os Arcos da Lapa, né. Acho que é importante a gente colocar o seguinte, né, que esse movimento foi um movimento que foi o primeiro a colocar uma data para a coisa acontecer de forma regular, né? Mas não foi o primeiro movimento, né? Eu falo movimento porque não era um grupo só, não foi o primeiro grupo, o primeiro a fazer roda na rua. Roda na rua já existia, né? Mestre Tarcísio já fazia roda na rua, né? Não de forma regular, tinha lá seus objetivos, juntar a galera para ele, passar o chapéu, vender sua cerveja, cantar seu jongo, né? O Anilê já fazia roda na rua para divulgar seu trabalho. O Anilê era um grupo de danças afro e danças populares brasileiras. O Mariocas também, que estava chegando no Rio de Janeiro há pouquíssimo tempo, também já fazia rodas na rua, né? O tambor, como é que é? Três Marias também já fazia. Então, essa roda da Lapa não foi a primeira a fazer, não, mas foi a primeira a ser organizada, né, de forma regular, né, e com divulgação na internet, né, e coisa e tal. Mas essa roda ela começa de uma maneira assim muito
como eu posso colocar? Ela foi uma coisa muito leve, assim, despretensiosa, na verdade, né? No início de 2000, existiam vários grupos, né? Existiam duas maneiras de se fazer a cultura popular, ou de se pegar a cultura popular na cidade do Rio de Janeiro. A gente tinha. Ou era através da academia, né? Do ensino formal, vamos colocar assim, dos festivais nas escolas, da rede pública e da rede privada, ou dentro das universidades. Grupo Folclórico da Gama Filho, Companhia Folclórica da FRJ, Núcleo de Folclore da UERJ e por aí. Né? Existiam vários grupos folclóricos nos centros universitários. Então, ou você vinha desse caminho, ou você tinha a questão dos grupos parafolclóricos, que estavam muito atrelados também à questão dos grupos de capoeira, né? Que já faziam seu samba de roda, já faziam seus afro, já faziam seus... Né? Dos grupos que vinham também do pessoal da Mercedes Batista, né, que foi uma dançarina, professora de dança afro monstruosa, de lá vieram pessoas maravilhosas, como Gilberto de Assis, Edivaldo Baiano, Tirinha, Charles Nelson, a própria Valéria Monan, e mais uma galera veio dessa raiz, veio desse caminho. Né? Então você já tinha uma galera trabalhando danças folclóricas por aí. Mas aí, né, juntaram dois caras que faziam parte de alguns desses grupos, né, eu e um cara chamado Edgar, que eu não estou lembrando do sobrenome dele, que cada um já fazia parte de 2, 3 grupos diferentes na época. E aí a gente se esbarrou em um desses grupos, no Boi Daqui, e a gente trocou ideias, se conheceu, depois a gente não se viu mais durante, sei lá, uns 2 meses, depois a gente se reencontrou na Companhia Mariocas, né, num período que eles estavam organizando uma ida a São Paulo para celebrar os festejos juninos com a comunidade maranhense de São Paulo, né? E aí a gente trocando a ideia, a gente ficou sabendo que ia rolar um tambor de crioula da galera dos Três Marias, e a gente, vamos entrar? Vamos arrumar um tambor, vamos fazer uma roda de jongo lá no meio da parada? Vamos, a gente foi, cada um arrumou um tambor, eu já tinha meus tambores, né? Eu já trabalhava com danças folclóricas desde 96, isso foi em 2004, junho de 2004. Ele arrumou um tambor emprestado e a gente foi, ele convidou lá uns amigos, foi o Bruno, foi a Vanessinha, não sei mais se foi mais alguém. E só no final dos Três Marias, né, do tambor de crioula dos Três Marias, que a gente conseguiu botar o tambor lá para tocar, e foi um fiasco aí, Edgar. Mas foi, né, foi, não pode dizer que não foi. Edgar me convidou para um grupo que ele estava montando junto com o Bruno, junto com a Vanessa, junto com uma outra amiga que era a Vanusa, e eu fui fazer parte do grupo Pé de Chinelo. E nessa época eu já fazia parte do Anilê, já fazia parte do Marioca, já também estava envolvido com a questão do Boi Daqui. Todo mundo andava em várias direções, em várias terras diferentes, mas que normalmente tinham um caminhado só. E aí a gente resolveu, né, dali a 15 dias fazer uma outra roda. E aí que teve uma outra configuração, né? Já conseguiu fazer uma coisa de divulgação via internet. A Vanusa tinha já acesso a uma questão de internet, fez um Orkut, fez fez mala direta, fez um monte de coisa bacana e ajudou a produzir muito a questão da roda. E a roda, mas se você pegar as fotos da roda, porque as fotos ainda estão na rede, né, você vai ver que a roda sempre foi uma roda feita por grupos. Por isso que eu sempre gostei de falar que aquilo é um movimento e não um grupo único. Sempre foi um movimento, né? Então foi um movimento muito forte. Então, se você pegar as fotos iniciais, você tem Marioca junto, você tem Onilê junto, você tem galera da Companhia Folclórica junto, você tem João da Serrinha junto, você tem um camarada que era do João de Mauá, o mestre PC, nessa primeira roda nossa, né? Nessa segunda roda nossa, terceira roda nossa, ele apareceu algumas vezes. Então, foi uma roda sempre de... E a partir dali, muitos grupos surgiram. Porque de 15 em 15 dias a gente estava ali. Depois da terceira ou quarta roda, a gente viu de 15 em 15 dias ficava muito pesado, a gente passou a fazer de forma mensal. Né? Na última quinta-feira do mês. Não fazíamos na sexta, porque sexta-feira era insuportável estar na Lapa e fazer qualquer coisa que não fosse o que pulsava na Lapa naquele momento. Né? Então, a gente fez as quintas-feiras. E a partir dali muita coisa surgiu, muita coisa frutificou. Né? Muitos grupos que não surgiram por ali tiveram uma influência direta daquilo ali.
né? Então a gente tinha na época começando já na rua. Você tinha mariocas, você tinha tambor de almas não, Três Marias. E aí a roda começa, você já tinha também, né, na academia, você tinha a Companhia Folclórica do FRJ, você tinha mais um monte de gente. Aí você tinha o Nilê fazendo coisa, você tinha o Grupo Engenho fazendo coisa. E aí a gente começa a fazer, a juntar uma galera e muito rapidamente as coisas começaram a florescer, vamos colocar assim, né? Então você teve surgimento. Tambor de almas, depois, né, aí teve Reconca, aí Afrolage, Tambor de Cumba, Danda Lua, Quilombismo, Folha da Amendoeira, um monte de gente. Afrolage, eu falei já? Não sei, não lembro. Companhia de Aruanda, uma galerona que andava por ali, que hoje em dia tem suas rodas e tá aí já, sei lá, 10 anos, umas coisas assim bem bacanas. A Ciabanto, que surgiu como João Banto e depois transformou, né, modificou o nome para Ciabanto, e que tá aí também, sei lá, 14 anos, uma coisa assim, 15 anos, não lembro exatamente. Então, é uma coisa que tá forte e continuando, né? E então eu vi. E o Quatro Esquinas porque eu fiz durante um ano parte do Petinello, e quando eu saio do Petinello eu formo Quatro Esquinas, junto com algumas figuras bem bacanas, que são meus amigos até hoje. E a gente formou o Centro de Pesquisa de Cultura Popular Quatro Esquinas. Queria botar encruzilhada, mas na época os olhares eram muito tortos ainda. Então eu dei uma capoeirada e botei um Quatro Esquinas aí para dar uma... E aí botei essa camisa aqui para lembrar, essa camisa é dessa época, né? Como é que eu esqueci do Quatro Esquinas, certo? Então é isso, tá bom? Primeiro vídeo que seria de 5 minutos, já são 9 minutos, mas espero que tenha ajudado aí. Valeu? Abraço. Oi galera, beleza? Tudo bem? Então, esse é o terceiro vídeo aí da sequência, né, de comemoração aí dos 16 anos de roda lá sob os arcos. E nesse vídeo eu vou falar a respeito, né, dos tambores ali, do canto, do formato da roda, né, da maneira como a gente curte ali na Lapa, né. A questão rítmica do jongo da Lapa, ela é toda baseada ela é muito baseada no trabalho do mestre Darcy Monteiro, né, no que se diz respeito à sonoridade da coisa, né, o candongueiro, o caxambu, o tambor, a virada do machado, o formato de canto, né. Mas a gente tem uma coisa que é muito mais da pegada da galera das comunidades mais tradicionais, né? Porque deixa eu explicar uma coisa. A questão do formato carioca, do emendar uma cantiga no outro, um ponto no outro, isso é bem característico de um jongo para uma apresentação, né? Para o jongo para o palco, né? Ou para uma roda de apresentação que seja. Numa roda de jongo que dure 4, 5 horas, uma noite toda, não tem por que você emendar uma cantiga na outra, no meu modo de ver. Né? Você pede o ponto, pede o machado, né? Os ânimos não necessariamente precisam baixar, mas você consegue dar uma controlada na situação, respira, bebe uma água, bate um papo, reinicia e a coisa flui. Né? O formato de emendar um ponto no outro foi adaptado para o mestre para a questão de show. Né? As comunidades tradicionais, elas pedem machado, ou pedem cachoeira, né? Ou botam lá a mão no tambor e para o tambor. Sempre que vão mudar uma cantiga para outra. Então a gente na Lapa, como a gente não tem essa questão de um horário definido para terminar a roda, né? A gente já teve roda até o dia amanhecer, literalmente. Seja na nossa casa, seja visitando os outros, a gente sempre esteve junto desses momentos. Então a gente tem a questão do parar o tambor toda vez que vai mudar a cantiga. Né? Com raríssimas exceções, com raríssimas situações, né? Mas é assim que funciona. Né?
A gente tem a questão de canções autorais, a gente gosta muito das cantigas tradicionais, dos terreiros que a gente visita e aprende, da música dos amigos, coisa e tal, mas a gente tem uma questão muito forte, uma questão autoral. Né? A gente tem várias pessoas que passaram pelo João da Lapa e ficaram umas mais tempo, outras menos tempo, e que acrescentaram de forma grandiosa o João da Lapa com cantigas maravilhosas. Teve muita gente boa, né? Tiveram amigos que emprestaram, na verdade, suas cantigas pra gente e a gente abraçou e canta elas até hoje. Inclusive tem gente que acha que tem algumas coisas assim, é do Bárbaro, não é do Bárbaro, é de outra pessoa, e é do João da Lapa, e é do... Né? Por exemplo, a cantiga, dá licença. Normalmente, quando eu tô numa roda, eu canto ela pra pedir licença para chegar, coisa e tal, para Pão Duro, ela não é minha. As pessoas acham que essa cantiga é da minha autoria, de minha autoria não é do Navalha, né? Que foi gravado no primeiro CD do João da Lapa, do João de Terreiro, né? E tantas outras cantigas que se misturam, né? E a galera, caraca, achava que era de fulano e é tua, ou é do tua e é do fulano, ou é da comunidade tal, não sei o quê. Né? Então a gente tem uma questão das cantigas autorais que a gente gosta muito. E pra gente é muito importante. Elas dão uma cara muito bacana, assim, a roda nossa lá, né? E a nossa roda, ela tem pra gente um sentido de que ela precisa começar de uma maneira, precisa terminar de uma outra maneira. Existe uma questão ritual que pra gente é muito importante, né, que a gente aprendeu ao longo desse caminhado aí, ao longo desses 16 anos, nas rodas de jongo, nos terreiros de jongo, principalmente os terreiros de jongo tradicionais, diz que existe a necessidade. Então a gente acredita que existe a necessidade do início, um meio e um fim, né, um pedido para que aquele espaço seja guardado, para que aqueles participantes daquilo sejam guardados, para que, independente do que aconteça, possa ser resolvido da melhor maneira possível, né? A gente tem uma questão também da tradição do jongo, que é a junção do elemento masculino com o elemento feminino no meio da roda, né? Dançando o jongo, né? A gente preza por isso. Independente de uma questão de sexualidade, é uma questão de elemento masculino e elemento feminino, né? Se você se sente um elemento masculino, cumpra o seu papel, a sua função naquela parte ali, né? naquele momento. É só isso, né? Se você é o elemento feminino, cumpra a sua função naquele momento ali. E é isso, né? Isso tem nada a ver com uma questão de como a pessoa se enxerga, não como se enxerga, né? mas como assume a sua sexualidade. Isso tem nada a ver, né? São coisas distintas. A gente pode conversar sobre isso num outro vídeo sem o menor problema. Uma coisa que é bem característica do jongo da Lapa, né? A gente pede para que as pessoas passem pelo tambor antes de entrar na roda, né? Uma questão de organização, né? Senão pula qualquer um de qualquer lugar a qualquer momento e aí fica mais difícil da gente conseguir administrar aquilo ali. E segundo, que na minha opinião deveria ser a mais importante, na verdade para mim é a mais importante, que é uma questão de reverência aos tambores, né, ao que os tambores representam ali, né? Eu acho que isso é muito importante. Então a gente sempre passa na frente dos tambores, sempre passa nos tambores, né, com pedido de licença e para organizar a casa, né? A gente procura tomar cuidado, porque a gente faz a roda, para quem não sabe, a gente faz a roda na Lapa, a última quinta-feira do mês, a partir de 10 horas da noite. Então é um horário e um dia em que as coisas já estão pegando fogo por ali, pelo centro da cidade, a galera já está bastante embrasada. Antes tem a roda do Zanzá, que já deixa a galera já bastante embrasada. E então a gente normalmente deixa a roda do Zanzá acabar, espera alguns minutinhos para baixar a poeira, para a gente poder começar a organizar a coisa, né? Na parte física ali, na parte material, porque na parte da energia a gente já está fazendo a coisa muito antes. Então a gente tem toda essa questão desse ritual e desse cuidado com a parte física também, né? A gente precisa guardar, a Lapa é a Lapa, né? Então a gente, ao longo desses 16 anos, tivemos algumas histórias de furto, de bolsa,
né? E sai correndo atrás de bandido e coisa e tal, pá. Então a gente tenta evitar, a gente tenta trabalhar de forma preventiva e entendendo também que nós ali aparecemos por ali uma vez por mês. Eu já morei na Lapa, mas não moro mais. Então eu apareço lá uma vez por mês para fazer a roda. Então existe toda uma dinâmica da rua que precisa ser cuidada, precisa ser respeitada, né? Para que a gente não pareça alienígenas descendo do planeta, seja lá o que for, para chegar ali e fazer uma experiência. E não é isso. Então a gente procura tomar cuidado com aquilo ali, a necessidade de tomar conta do espaço que a gente está ali utilizando naquele momento, preservando as pessoas e preservando a gente também, né? Cuidando da nossa tradição, cuidando daquilo que a gente acredita que é válido fazer. Estamos aí fazendo há 16 anos. Tá bom? Valeu, galera. E aí, povo, beleza? Dando sequência aí aos vídeos aí da comemoração dos 16 anos. Hoje não, né? Agora eu vou falar sobre as viagens, né? As viagens do João da Lapa, né? Não as viagens maluquices que se passam na nossa cabeça, que não são poucas, mas as viagens, né? As comunidades tradicionais, as viagens à casa dos amigos, né? Porque uma das coisas que sempre foi muito incentivada no João da Lapa, né? E eu digo isso porque era uma ideia minha, né? De que assim, a gente precisava ir conhecer o jongo tradicional que ainda existia, né? Nas comunidades jongueiras. Então eu fui. A primeira ida minha, se não me engano, foi o quilômetro São José. Não me lembro se é exatamente 2005 ou 2006, foi alguma coisa assim. E fui por intermédio de amigos, né? Foi graças ao Chão de Carvalho, que articulou junto à Lola, da Companhia Folclórica, para que eu fosse no ônibus da companhia para uma festa no quilômetro São José. E aí, a partir dali, foi muito importante para mim. Eu sou extremamente grato, tanto ao Xande quanto à Lola, por isso. E naquele dia assim, foi maravilhoso, porque tive a oportunidade de conhecer Gracinha, Memeia, Fatinha, né, de Pinheiral, a Alessandra, do João Dito Ribeiro, e mais uma galera de outras comunidades, que agora, sinceramente, eu nem lembro exatamente, que faz tanto tempo. E a partir dali foi viagens atrás de viagem, pelo menos umas 4 viagens por ano, né? Fui para o Encontro de Jongueiro em divisa lá do estado do Rio, Santo Antônio de Pádua, que foi em 2006 também. Aí em 2007, quilômetro José de novo, fui no Dito Ribeiro, aí foi Encontro de Jongueiro, fui no quilômetro São José, que choveu e parte do povo ficou em Santa Isabel, outra parte ficou não sei aonde, outra parte não conseguiu nem chegar. E aí passamos e eu tenho uma coisa comigo que eu acho o seguinte: eu gosto de bons brinquedos, né? De bons instrumentos, de bom material de treino. Eu gosto de bom álcool. Eu gosto de me divertir, mas eu me divirto até bem sozinho. Mas eu gosto de compartilhar. Eu gosto de partilhar o que eu acho que tem de bom, né? Então eu normalmente divido com as pessoas. E em relação a ir das comunidades jongueiras, não foi diferente disso. Todo mundo que eu pude, eu organizei para levar junto, para estar junto, para fazer uma van, para organizar um carro, para cotizar carona, para a gente dar um jeito. Então, durante esses 16 anos, muita gente que nunca tinha ido, nunca tinha ouvido falar de jongo, foi a comunidade jongueira. E hoje em dia, é super integrado, super integrada, é super bem-vinda. Assim, as pessoas
as pessoas que souberam chegar bem nesses lugares são bem aceitas até hoje. São bem aceitas até hoje. João da Lapa foi a porta, sim, a chave de entrada, mas é claro, as pessoas se fizeram por si, né? Muitos hoje em dia não são mais integrantes de João da Lapa, mas faz a menor diferença, continuam, né? Boa parte continua sendo amigo, boa parte continua se falando, e aonde chegar nessas comunidades, mesmo não sendo mais integrantes do João da Lapa, são extremamente bem-vindos, porque também souberam se portar, né? Então esse contato, né, com as outras comunidades jongueiras, pô, foi bom pra caramba. A gente viu coisa muito boa, a gente viu coisa muito ruim, né? A gente viu como se portar, a gente viu como não se portar numa roda de jongo. A gente viu que a romantização também, em relação às comunidades jongueiras, a gente dá uma viajada na maionese, né? São pessoas normais, com problemas normais, com desejos normais, com frustrações normais, né? E que a gente aqui dá uma romantizada, acha que tudo vai ser lindo, e não é, problema pra cacete. Mas a cada viagem que a gente faz, que a gente não deixa de viajar, infelizmente esse ano a gente não conseguiu viajar por causa dessa questão da pandemia, mas a gente tinha já um cronograma organizado por pelo menos 4 comunidades, que a gente vai todo ano, né? Então a gente já tinha amarrado o Quilômetro São José, caso acontecesse. A gente tinha amarrado Mestre Gil, em Piquete. A gente tinha amarrado Festa de Santana. A gente tinha amarrado, não lembro mais. A gente estava querendo ir para Angra, dar uma olhada em Angra, conhecer o pessoal de lá. A gente estava querendo ir no Arraiá, né, Afro-Junino lá da Alessandra, que a gente já não vai há muito tempo, né? E a gente faz sempre, assim, tá sempre com o mestre Jefinho, a gente está sempre nos lugares que a gente pode estar. Quem mais, gente? A gente teve algumas vezes, alguns contatos com o pessoal do Caxambulo de Miracema, de Rogerinho. A gente tem tanto amigo espalhado por aí, né? Tem o mestre Toton em Tamandaré, né? Tem o pessoal lá do grupo do André, lá de Tamandaré, que a gente gosta muito também. Tem... Gente, quem mais? O pessoal de Barra do Piraí, nossa, o pessoal de Barra do Piraí é muito legal, aquela animação, né, do mestre Cosme. Então, ir às comunidades para a gente sempre foi muito importante. E em determinado momento a gente passou a receber essas comunidades também em algumas datas festivas, né? Aqui na Lapa. Foi muito importante. E até hoje, sempre que a gente pode, que a gente faz uma viagem, a gente convoca, né? A gente convida os amigos, independente de serem ou não integrantes oficiais de João da Lapa, para estarem com a gente nessas viagens, né? A Laís Bernardi, por exemplo, ela escreveu a tese de mestrado dela, boa parte da tese de mestrado dela foi escrita nos bancos das vans que a gente fez de viagem. No ano, eu não lembro exatamente qual foi o ano, mas eu lembro disso, que foi um período de muita intensidade, né? De muita proximidade, né? Inúmeros amigos, né? Rosane de Assis, Xande Carvalho, pessoas que nunca fizeram parte oficialmente do João da Lapa e sempre estiveram junto com a gente, né? Então sempre foi muito bom, sempre foi um momento. As idas e as vindas das viagens eram maravilhosas. As vindas eram bêbados dormindo, na maior parte das vezes. Mas as idas, nossa, a gente cantava, a gente tocava, a gente trocava ideia. Bom, então voltei só pra... Na verdade, o vídeo da viagem foi cortado, né? Assim, se eu apertei alguma coisa, não sei qual foi interrompido, mas voltei só para fazer um fechamento, que eu achei legal fazer esse fechamento. Então, já falando das viagens, do retorno, né? Das idas e vindas, que o trajeto já era uma parada muito legal. A estadia, né? A estada com os amigos, os companheiros jongueiros, era, claro, uma experiência maravilhosa, independente do que acontecesse, ou independente do que aconteça, é sempre bom. E a gente volta sempre avaliando, cara, assim, eu sou um cara que sou chato, né, quem me conhece sabe disso. Eu volto querendo saber as impressões de cada um, o que achou, o que não achou, o que foi válido, o que não foi válido, né? Então é sempre muito bom, né? Repito, independente do que aconteça,
porque nem sempre acontece coisa boa, mas sempre tem alguma coisa para aproveitar, né? Pô, nós passamos por momentos muito bons, mas muito complicados também ao longo desses 16 anos viajando, né? Nem sempre a gente saiu de um lugar tão feliz quanto a gente gostaria, mas com a ideia de que a gente foi fazer o que tinha que fazer e é isso, né? Às vezes você precisa bancar o que você está disposto a fazer, né, cara? O que você quer. Você precisa ser coerente, né? O seu falar tem que condizer com o que você diz, né? Tem que andar alinhado. Então, é uma coisa que a gente sempre procurou fazer. Às vezes de uma forma meio radical, às vezes de uma forma meio exagerada, mas foi isso, né? Foi isso, essas idas e vindas. Tanto que, de maneira geral, a gente chega nos lugares e, claro, né? A gente não agrada a todo mundo, ninguém agrada a todo mundo, mas pelo menos consegue se manter um ambiente de respeito. E isso se faz necessário, né? Agora, um lugar que a gente não pode deixar, assim, de falar de forma mais carinhosa mesmo é Pinheiral, né, cara? Assim, Pinheiral é o lugar que a gente vai reabastecer as baterias, né, cara? Assim, Pinheiral é um lugar mágico, assim. Eu tive a oportunidade, o prazer de levar muitos amigos a Pinheiral. Pra você ter uma ideia, como eu falei, conheci Gracinha, Memé e Fatinha no Quilombo São José. No ano seguinte a gente se reencontrou e elas me fizeram um convite para ir conhecer a Casa de Jongo que elas iriam inaugurar. Era a inauguração da Casa de Jongo de Pinheiral. Então elas me convidaram, né? Foi em maio, no Quilombo São José, acho que foi junho, né? Junho, Santana. Júlio Santana, não lembro exatamente. A questão de Pinheiral e, pô, cara, a gente mobilizou uma van e foi uma galera, velho. Foi uma galera. Foi Japa e Pezão, Alexandre Murrá, o Messias, o Boneco de Olinda. Foi uma galera, velho. Infelizmente eu não tô conseguindo me lembrar exatamente o nome das pessoas aqui, agora quem tava mais. Mas foi muito legal, porque assim, né, eu levei uma galera pra lá e assim, a galera foi super bem recebida, a gente tocou tambor, a gente bebeu, a gente levou vinho, a gente levou coisas, não só para o nosso consumo, mas para ajudar nas festas, a gente tem isso também, né, a gente nunca vai de mão abanando, a gente vai, porque o ambiente de jongueiro ele é muito acolhedor, então eles estão sempre abrindo, o jongueiro ele sempre abre a casa, então eu acho que mais do que nossa maneira de retribuir é estar junto na roda e estar levando alguma coisa para estar compartilhando com eles para comer, entendeu? Para beber, ajudando da maneira que puder, né? Então, é uma característica nossa, assim, e que a gente sempre leva os amigos. Nossa, difícil é quem não viajou com a gente nesse Rio de Janeiro, entendeu? Muito difícil, assim, a Carla do Ciabanto, a galera do Zanzá, a galera do Reconca, a galera, gente que não faz parte de grupo nenhum, mas que está ali vivente e amante da cultura. Nossa, muita gente. Foi sempre muito bom. Tá bom? Então, cair na estrada, para quem gosta de cultura popular, para quem quer viver cultura popular, e as comunidades tradicionais, seja de jongo, seja do samba de roda, seja do que for, seja da própria capoeira, né? Você às vezes é um mestre novo, ou você é aluno de um mestre novo, muito jovem, conhecer o mestre mais antigo, coisa e tal, isso é muito legal. Isso é muito necessário, conhecer os terreiros mais tradicionais da manifestação do qual você está se inserindo, né? É muito bom, é muito importante. Tá bom? Então a gente encerra esse vídeo aí das viagens aí na estrada do Jongo da Alta. Então, pô, beleza? Vou ter que me controlar aqui no tempo, porque tem muita coisa para falar e não dá para estender demais o vídeo. Já são vídeos longos, né? Então eu tenho que me controlar aqui no tempo. Esse vídeo agora, ainda na sequência da comemoração dos 16 anos, eu vou falar a respeito do material
audiovisual produzido pelo Jongo da Lapa, né? Porque as cantigas foram surgindo desde o início da roda, né? A primeira cantiga de jongo que eu fiz, ainda na época que a roda, que eu ainda era integrante do Pé de Chinelo, que a roda, né, ainda não era chamada de roda de Jongo da Lapa, né? E foi, vovó me disse, vovó falou que um bigada boa era um bigado de vovô. Eu já gostava da questão da demanda, já queria entender, saber como é que funcionava a métrica, o que fazia sentido no universo jongueiro. O segundo foi na mesma época, mesmo, se não foi no mesmo dia, foi na mesma semana. Eu tenho a arruda, mas não é a arruda só. O fumo do pitado de vovó. Tem a levante, não é a levante só. O fumo do pitado de vovó. Então, né? E por aí foi, né? E por aí foi. E não muito tempo depois, a roda começa em 2004, não muito tempo depois, assim, se aproximam pessoas muito bacanas, assim, que começam a cantar coisas na roda, não necessariamente integrantes, na época eu já Quatro Esquinas, né? Mas não pessoas necessariamente integrantes do Quatro Esquinas, tinha galera de vários lugares diferentes, da companhia folclórica, gente que não tinha grupo, mas que gostava de jongo, coisa e tal, pá. E a gente se juntou, né? E surgiu a ideia, que não foi minha, diga-se de passagem, de fazer um CD de jongo. Né? A ideia foi da Roberta Zabranca, que era integrante do Quatro Esquinas na época, né? De fazer o CD Jongo de Terreiro, que é esse aqui, ó. Jongo de Terreiro. Foi feito em 2008. Tá? Em 2008. E aí juntou um monte de gente, né? Juntou uma galera. Gente que não fazia nem parte da roda em si, mas que era conhecido, e aí chamou, gente que tinha feito curso comigo, gente que não sei o quê. Então, juntou uma galera e fez esse trabalho aqui, que foi um trabalho com algumas coisas de tradicional, mas muito pouco, mas a maior parte delas com material autoral. Né? Foi um trabalho bancado com nossa grana, a gente rateou e gravou no estúdio lá na Rocinha. A arte, que é uma arte bem bacana, foi feita pelo um camarada chamado Escudo, lá de São Paulo, um capoeirista, né, que eu paguei a arte dando um curso para a galera dele, um curso de jongo, na cidade de Amparo, se não me engano, Americana, uma coisa assim, uma das duas, não estou lembrado. Mas enfim, foi feito com grana da galera que fez parte disso, né? Deixa eu ver o nome daqui, vamos lá. Luciano Monteiro, eu, né? Bárbaro, Linguiça, Boneco de Olinda, Roberta Zabranca, Sandra Costa, Messias Freitas, William de Paula, Xande Carvalho, Luciano Monteiro, já falei Luciano Monteiro, Renato Barreto. Também tem uma música aqui do PQD, né? PQD da Portela e de quem mais? E do Navalha, do Tadeu Navalha, né? Então foi um trabalho que foi bem legal, a gente gostou muito, fez um trabalho só com tambores, né? Indo na contramão do movimento da época, que tinha instrumento de harmonia, coisa e tal, a gente fez tambor e agogô. 2008, CD Jongo de Terreiro. O segundo deles já foi quando a gente já tinha um nome, já tinha recebido o nome, né? Já era chamado como o pessoal do Jongo lá da Lapa, e esse papo do Jongo lá da Lapa começou através da Memeia, de Jongo de Pinheiral. Ela apresentava a gente, esse aqui é o pessoal do Jongo lá da Lapa, Jongo lá da Lapa, Jongo lá da Lapa. Eu falei, rapaz, é o Jongo lá da Lapa, né? É o Jongo da Lapa. E aí ficou o Jongo da Lapa. E aí quando foi em 2008, o Jongo de Terreiro, 2010, a gente fez, eu tô sem o CD, a gente fez aqui, tem a capa aqui com um azulejo comemorativo que a gente fez, o Jongo da Lapa, o CD Jongo da Lapa, que foi uma produção já um pouco diferente, né? A gente já tinha uma galera já mais amarrada, coisa e tal, mas foi uma produção toda custeada e pelo Thiago Novinho e por mim, né? Toda a produção de capa, de impressão, de tudo foi com a gente, coisa e tal. A gente fez uma festa de lançamento na Febarge, se não me engano, ali na Lapa. Foi legal, fez uma festona, teve forró, teve sei lá o quê, teve um monte de dança, foi muito bacana. E participou também mó galerona, assim.
Nessa época estava chegando a galera que era da Uniabel, né? Que era lá o embrião do Dão da Lua, então essa galera já fez parte disso. Tinha muita gente boa, tocando, cantando, né? O Alexandre Murra, muita gente. Foi um trabalho bem bacana, assim, a gente se divertiu, se estressou muito fazendo esse trabalho, mas foi bom. O trabalho seguinte já foi em 2014, né? Que foi, na verdade, foi um processo que levou 2 anos para ser feito, que foi uma coisa que estava me incomodando nas rodas da Lapa, que quem cantava era eu, Thiago, o Linguiça, o Messias e mais alguém. O Silvia de vez em quando se arriscava a fazer um canto, coisa e tal, pá, mas uma coisa muito tímida. Eu comecei a fazer uma coisa de que não, a mulherada tem que cantar, né? Eu vi que nas comunidades jongueiras a maior parte das pessoas que seguravam reggae eram mulheres, coisa e tal, e eu falei, rapaz, não, vamos botar essa mulherada para cantar, né? Não tem por que estar aqui só rodando a roda, saia, ou ajudando a administrar, mas bora cantar, coisa e tal. E foi um processo que demorou 2 anos, né, que terminou justamente em 2014, que foi o CD Pontos de Sinhá, né, com composições de muitos integrantes, mas com somente as meninas cantando, né, o CD Pontos de Sinhá. Então, a gente tinha música de muita gente, né, tinha música, ó, Jéssica Rangel, Pequena Portela, Xande, eu, André Vinícius, né? Thiago Novinho, da Karine, do Linguiça, da Guibara, do Augusto Bapt. Nesse CD acho que foi isso, os compositores, né? Mas pô, a gente tinha aqui uma galerona. A Silvia, Karine, Milena, Lilian, Aguibara, Ricelli, Jéssica, Eliane, uma galera participou desse processo, né? Aqui, tocando tambor, tinha Alexandre Murra, André Lotar, Guilherme de Almeida, eu, Messias, Ron de Olinda, Thiago, Rafael. Quem fez a arte foi a Gisele e a Gisele Rodrigues e a Karine Ramos. A Gisele Rodrigues é uma integrante muito legal, que depois ela fez também a última arte, a arte do material que eu não vou mostrar aqui, que é muito bom, assim, que é muito legal. Concomitante a isso, acabou sendo um CD que foi lançado nos 10 anos de Jongo da Lapa, que a gente fez uma festona no Centro Cultural Cartola, lá na Mangueira, né? A gente fez nessa mesma época, a Eliane Matoso e o André Lotar, né? Com colaboração de Jéssica Castro e Milena Lima, coisa e tal, e arte gráfica de Gisele Rodrigues, um documentário. Nosso terreiro é a Lapa. Jongo de Rua, nosso terreiro é a Lapa. Né? Um documentário que foge muito da curva aí, do que normalmente é feito, com dança, não tem dança, não tem toque, são as pessoas falando a respeito de sua chegada no Jongo da Lapa, das comunidades jongueiras falando a respeito do Jongo da Lapa, do surgimento de ex-integrantes do Jongo da Lapa, de coisas que na época era o interesse nosso fazer isso, nesse formato. Foi assim, né? Um documentário longo, de 1h20, mas que eu gosto muito, é um registro muito importante, na minha opinião, para o Jongo da Lapa. Depois disso, né, a gente demorou 5 anos para fazer qualquer outra coisa em termos de querer fazer um CD. Até surgiu o papo antes, coisa e tal, mas não foi, e a gente resolveu fazer isso nos 15 anos, né? E aí é um CD chamado Identidade, né? O CD Identidade, que foi lançado agora, ano passado, na festa dos 15 anos do Jongo da Lapa, também com arte gráfica, né, da Gisele Rodrigues. Um trabalho bem bacana dela. E na ficha técnica que a gente tem nos tambores André Vinícius, Jéssica Castro, eu, Thiago Novinho, Rony de Olinda, o Alisson Amendoim. Né? E nas vozes a gente tem, inclusive, ex-integrantes do Jongo da Lapa que vieram fazer parte
que a gente chamou justamente para esse momento de celebração. Algumas pessoas já não eram mais integrantes do Jogo da Lapa, a gente chamou para fazer parte disso, só continuam sendo amigos. Então a gente tem aqui Aline Vieira, André Vinícius, Edson Macaco Louco, Jéssica Brito, Jéssica Castro, Lilian Lopes, Marcos Bárbaro, Milena Lima, Messias Freitas, Ricelli Bartar, Silvia Reis, Thaís Aguibara, Thaís Torres, Thiago Novinho e o Wallace Amendoim. Então é um trabalho, o trabalho mais recente que a gente tem, né, em termos de produção autoral, coisa e tal. A gente tem aqui, dessa vez, só coisa autoral. Não tem nem nada de tradicional, não. Só autoral. Então são 4 CDs, né, que são basicamente de material autoral do Jongo da Lapa ou de amigos do Jongo da Lapa, né? E para encerrar, que já está longo pra caramba o vídeo, esse não foi produzido pelo Jongo da Lapa, mas foi produzido por uma amiga muito próxima do Jongo da Lapa e que tem um peso muito importante, né? Que é uma tese de mestrado falando a respeito do Jongo da Lapa. Olha que coisa bacana, né? Laís Bernardi Monteiro, nossa querida Laís do Zanzar, né? Nossa amiga Laís do Zanzar, fez a tese de mestrado dela pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, né? A Unirio, o Centro de Ciências Humanas e Sociais. Tá? Aqui, um material acadêmico muito legal, produzido pela Laís, certo? Nossa queridíssima Laís do Zanzar, né? Então, ela passou um tempo colada com a gente, sim, muito próxima, viajou demais com a gente, tivemos muitas horas de bate-papo, de troca de informação, e ela fez aqui. Ela é mestre em Jongo da Lapa, é isso, né? Então, galera, fiz questão de mostrar esse material, porque eu acho que faz parte desse caminhado desses 16 anos. Tá bom? Valeu! E aí, povo, beleza? Então, encerrando essa sequência aí de vídeos, que a princípio seriam de 4, já são, sei lá, 6 ou 7, falando a respeito desses 16 anos de roda, né, sobre os arcos, né, de como a coisa começou, por onde a gente andou, e esse, né, o material produzido, para além da coisa material, o que materialmente foi produzido também, né, em termos de produções de áudio, de vídeo, coisa e tal. Eu vou fazer esse último vídeo falando a respeito das pessoas que passaram ali por aquele chão, né, por aquele terreiro. E é claro que eu vou esquecer de gente. Eu cheguei a gravar o vídeo e depois apaguei porque eu vi que estava faltando um monte de gente. Fiz um roteiro, quem me conhece sabe que eu não sou de fazer roteiro. Fiz um roteiro escrevendo nomes, né, para tentar não esquecer das pessoas, mas com certeza eu vou esquecer de alguém, então não me levem a mal. E quero deixar claro uma coisa aqui. Todo mundo sabe muito bem que eu não sou uma criatura tão fácil assim de lidar. Tenho lá minhas implicâncias e minhas questões com seja lá quem for. Mas são coisas que são minhas, são pessoais, né? E eu não me sinto no direito de dizer assim, por eu não gostar de pessoa, por ter alguma questão com a pessoa, seja lá qual for, dizer assim, fulano não existe, fulano não participou, fulano não fez, todo mundo fez, né? Eu não me sinto autorizado, né? Seria um grande filho da puta se eu fizesse isso. Então eu vou aqui listar pessoas que passaram pelo jogo, pela roda, né? De alguma maneira, se doando, integrando, interagindo ali de uma maneira bacana, tá? E separei por momentos diferentes. Então eu vou falar primeiro das pessoas que estiveram inicialmente, né? Naqueles primeiros 1 ano, 2 anos de roda, que ajudaram a firmar aquele chão, e depois vou destrinchando esse gato da melhor maneira possível, tá? Então, vou começar a parada do começo, né? 2004, junho de 2004, né? Os meus sinceros abraços e agradecimentos, né? Edgar, Vanessinha, Bruno, Vanusa, Luciano Monteiro, uma amiga que eu não estou conseguindo lembrar o primeiro nome dela, mas no Facebook
Ela é conhecida como Jongueira Barreto, esqueci o nome dela, gosto tanto dela, esqueci o nome, tem essa coisa de esquecer o nome. Ian, Natan, Luiz Rufino, que eu conheci ainda, Luiz, na época do Carmela, depois Luiz Cebola, na capoeira, né, e hoje em dia pesquisador e escritor Luiz Rufino, né, o irmão Navalha, Bruninho e Gabi, que foram alunos do mestre Darcy, lá na Casa da Ação e Cidadania em Santa Teresa, ainda na década de 90, né, a Sininho, né, o Linguiça, o parceiro de muito tempo, de longa data, né, Dário Firmino, Borracha, Boneco de Olinda, Renato Barreto, Luciano Monteiro, Lúcio Oliveira, Forró, Robson, Lúcio Henrico, Marcelo Paturroco, Xande Carvalho, Aninha Catão, Rômulo e Ramon Costa, Darlene, né, Coreira maravilhosa, Vanessona, Desirê, Márcia Borges, que já estava lá no início com a gente já, e Rosane de Assis. Esses são os nomes que eu consegui lembrar aqui e ajeitar para colocar aqui. Que essas pessoas estavam lá no embrião da coisa, né, no começo da coisa. Né, vou colocar aqui os grupos que oficialmente passaram por ali e sempre trocaram com a gente, uns mais, outros menos, mas cada um na sua medida, né? O Recon Carreio, né, o queridíssimo Recon Carreio, de Japa e Pezão, e aqueles meninos e meninas maravilhosos, que não são mais meninos e meninas, são homens e mulheres maravilhosos, né? A Companhia Mariocas, que desde sempre, toda vez que a gente pensa em eles, já estão com a gente, toda vez que a gente precisa, né? O Tambor de Almas, que era o grupo de tambor de crioula, capitaneado pelo Forró, o Quatro Esquinas, né, que foi o grupo que eu formei junto com uma série de amigos, né, Linguiça, Márcia, Robson, muita gente boa, muita gente legal, Joel, muita gente legal, Ilza, muita gente legal, né, o Pé de Chinelo, o Nas Coxas, que era um grupo que o Edgar, quando saiu do Pé de Chinelo, ele fez um grupo chamado Nas Coxas em São Paulo, essa galera foi muito legal, participou muitas vezes da roda ali na Lapa, né, o Zanzá, que mora no meu coração, né, o Tambor de Cumba da Aninha Catão, a Companhia de Aruanda, a galera do quilombismo, o povo da Ciabanto, que é um trabalho de muita resistência por parte da Carla e do povo dela na Zona Oeste, né, o povo do Afrolage, né, Flávia, o Ivan, né, o Dandalua, pô, Dandalua, não tem nem o que falar do Dandalua, né, Dandalua são meus filhos, né, minha cria, né, o Anilê, que foi um grupo que eu ajudei a formar lá em 2000, né, com Linguiça, com Pitu, com o Vandercy, o Padê, do Xande, né, que é um queridíssimo meu, e hoje em dia tenho grandes amigos lá dentro, são pessoas maravilhosas, né, que eu gosto muito. Né. As comunidades tradicionais que passaram pela nossa roda, em diversos momentos diferentes, seja de festividade, seja só para uma visita e tomar uma cerveja, né, Pinheiral, né? Pinheiral, Piquete, do Mestre Gil, né? Miracema, pessoal de Barra do Piraí, pessoal de São José dos Campos, né? As meninas estão sempre por lá, né? Volta Redonda, Mestre Geraldinho, se tornou um grande amigo, foi uma grande aquisição para minha vida como jongueiro, né? Muito feliz de ter o Mestre Geraldinho com a gente, né? O povo de Tamandaré, que é muito querido, o povo de Arrozal, o povo de Indaiatuba, os meninos lá de Vassoura, né? A gente chegou a ter Mestre Cacau lá uma vez, foi muito legal. E a gente, em determinado momento, a gente deu quando a gente resolveu formar o grupo mesmo em si, né? Cristalizar como grupo, né? Dizer assim, não, vamos assumir uma postura não só de movimento, que chega a todo mundo, mas de um grupo. A gente fez isso por volta de, sei lá, 2012, antes um pouquinho, 2000. Essa base aí, 2011 e 2012. A gente resolveu organizar a coisa como grupo, né? A pessoa sentiu necessidade, a gente fez o grupo Jongo da Lapa, né? Então a gente passou a ter reuniões regulares, a gente passou a ter, né, o famoso quebra-pau, a gente tentou fazer uma caixinha, a gente fez uma série de coisas. E muitas coisas boas aconteceram, muito estresse aconteceu, mas muita coisa boa aconteceu. E a gente deu uma paradona, a gente decidiu parar um tempo de estar recebendo pessoas e formatou daquele jeito. Vou citar as pessoas que participaram desse processo, né? Thiago Novinho, Rony, Alessandra Mamed, Roberta, Silvia, Messias, Juliana, Fabiana, Thales,
Rafael, Lilian, Milena, André Vinícius, Eliane Matoso, Guilherme, Gisele, Karine, Banzai, Jéssica Castro, Jéssica Brito, Munha e Tatiana Reis. Né? Essa galera fez parte desse passou como integrante oficial do Jongo da Lapa. Né? A gente tinha uma parceria muito legal com a galera do Samba da Pedra do Sal. Né? O Jongo da Lapa teve várias vezes o Samba da Pedra do Sal, a galera do Pedra do Sal com a gente também lá nas rodas. Né? A gente tem alguns amigos que estão sempre com a gente, né? Que são amigos não tão recentes, mas que não fazem parte oficialmente do Jongo da Lapa, mas que são muito queridos, eu quero falar deles aqui. O Thiago Braço é um parceiro muito importante ali na roda. Né? O Jônio Júnior, também um outro grande amigo. O Genilson Leite, figuraça maravilhoso. Né? Um preparador de bebericagens e de uma alegria muito legal. O Rafael Correia, né? Orgã e percussionista muito bom. E eu não posso falar, já falei deles, mas vou falar aqui de novo, porque eles estão na roda o tempo todo com a gente. Às vezes tem mais gente do Zanzá do que gente do Jongo da Lapa. A galera do Zanzá, assim, são queridíssimos, assim. Obrigado por tudo, tá? E eu não poderia deixar de falar da galera que é integrante atual do Jongo da Lapa, né? Não importa se é mais tempo ou menos tempo, mas são pessoas que estão aí segurando esse reggae comigo, né? Me aturando aí já há um bocado de tempo. Edson Macaco Louco, Ricele Bartar, Maiara, Thaís Torres, Márcia Borges, Thaís Aguibara, o Wallace Amendoim e a Aline Souza. São as pessoas que atualmente são integrantes do Jongo da Lapa, uns há bastante tempo, outros há menos tempo, mas que fazem uma grande diferença na questão do Jongo da Lapa, né? O Jongo da Lapa hoje em dia existe porque essas pessoas estão juntas. O Jongo da Lapa permanece a sua batalha, se reinventando aí nesse momento de pandemia, faz vídeo, faz não sei o que, faz challenge, faz o que. Eu não tenho merda nenhuma disso. O máximo que eu faço é isso aqui, aperto o botão, fico falando para o celular e depois mando para onde tiver que mandar. Mas são eles que fazem as coisas, são eles que ajudam a organizar, são eles que pensam, são eles que organizam as questões financeiras, são eles que organizam muita coisa dentro do Jongo da Lapa, né? São pessoas muito dedicadas ao que fazem e eu tenho muito a agradecer. Né? E, claro, eu teria muitas histórias para contar a respeito de muitas pessoas. E não vou conseguir fazer isso num vídeo. Né? Mas eu queria falar de duas, especificamente, assim, que são pessoas que me ajudaram muito fisicamente. Eu sou um cara que sou muito físico, né? As pessoas sabem disso. São pessoas que me ajudaram a carregar tambor nas costas em momentos muito, muito difíceis, né, da minha vida e, consequentemente, da vida do Jongo da Lapa. Já que os tambores eram meus e ficavam comigo, coisa e tal, não sei o quê. Hoje em dia não são mais meus, são do Jongo. Que é o Thiago Novinho, né? Muitas vezes, foram muito poucas vezes, foram muitas vezes, custeou, né, a ida dos tambores para a roda, ia na minha casa buscar, depois ia levar. Foi um grande parceiro ao longo de muito tempo, né? E hoje em dia não é mais integrante do Jongo da Lapa, mas continua sendo amigo do Jongo da Lapa, meu parceiro há muito tempo. E o outro é o Rony de Olinda, que literalmente dormiu comigo na Central do Brasil, nas ruas da Central do Brasil, para esperar o ônibus, para ter ônibus para a gente pegar. Da gente dividir salgado de R$1 depois de roda, porque não tinha grana para comer outra coisa. Então, muita coisa, muita história aí, né? Estou pegando os dois como exemplo, mas eu tenho muita gente aí que ajudou muito. É o Jongo da Lapa. Então, a todos que passaram, a todos que eu falei aqui, que de repente eu tenho esquecido, meu sincero agradecimento por esses 16 anos. Tá bom, gente? Se eu puder para fazer, para ajudar aí, caso precisem, é só me chamar. Tá bom? Grande beijo.